Até lá. Artigo 224. Facear a citação por meio do oficial de justiça nos casos ressalvados dos artigos 222, ou quando frustrada a citação pelo correio. Na citação por oficial de justiça, lembre-se que existe a modalidade por hora certa. E aqui é importante você lembrar qual é a citação que é real e qual é a citação que é ficta. Qual é a citação que é real e qual é a citação que é ficta. Deixa eu voltar aqui um pouco os slides para construir com vocês isso aqui no artigo 222. Desculpa, 221. Vê só. A citação faciar, eu quero que você anote aqui no seu código. Citação pelo correio, em regra, é citação real. Ok? Mozart, quais são as consequências da citação ser real? Se o citando, citado de forma real, não comparecer, não apresentar defesa, ele será decretado rével e o processo corre à revelia. Artigo 322 do CPC. Mas se a citação for ficta, como por exemplo é a citação por edital, se ocorrer a revelia, quer dizer, o réu não comparecer para apresentar defesa, o juiz, de acordo com o artigo 9º, deverá nomear curador especial aos réus que forem citados fictamente. Então, preciso que você saiba, citação pelo correio é real, citação por edital, ela é ficta. A citação por oficial de justiça, ela pode ser por hora certa. A citação por hora certa, ela é citação ficta. Mas, normalmente, a citação por oficial de justiça, ela é real, assim como a citação por meio eletrônico. Então, se eu perguntar a você, quais são as citações no ordenamento brasileiro que são fictas? Você me diria a citação por edital e a citação por hora certa. Mozart, o que é a citação por hora certa? Vamos voltar lá para o artigo 222. Citação por hora certa, 227, ele faz a referência ao seguinte. Quando por 3 vezes o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, decore isso 3 vezes, sem o encontrar, então vamos começar a grifar isso aqui. Quando por 3 vezes o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família ou em sua falta a qualquer vizinho que no dia imediato voltará a fim de efetuar a citação por hora certa na hora que designar. Artigo 228. No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, grife isso, independentemente de novo despacho, isso é uma diligência do meirinho, do oficial, comparecerá ao domicílio ou residência do citando a fim de realizar a diligência. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca. Parágrafo 2º, veja que às vezes ele bota assim, menos se o citando tiver ocultado em outra comarca. Não, ainda, toda vez que aparece também essas expressões, ainda, tenha certeza, vira caixão do FCC. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com pessoa da família ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Artigo 229. Feita a citação por hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe ciência, de tudo. Vê só. O oficial de justiça cumpriu o mandado e citou por hora certa. Esse mandado vai ser devolvido e vai ser juntado. Depois que for juntado, o procedimento o cartório envia um aviso de recebimento para aquele endereço onde foi feita a citação ficta. Pergunta de prova capciosa o prazo de defesa do réu citado por hora certa corre da juntada aos autos do mandado do oficial ou da juntada aos autos desse aviso de recebimento enviado posteriormente pela secretaria? É da juntada do mandado, viu? Então, juntou o mandado do oficial de justiça, quando ele cita por hora certa, abriu o prazo de defesa. Artigo 241, inciso 2 do CPC. Ok? É da juntada. Volta. Artigo 232 do CPC. São requisitos da citação por edital. Então, dentro do 231, que você já deu aquela lida,
Quais são os requisitos necessários para a citação ser por edital? 1. A afirmação do autor ou a certidão do oficial quanto às circunstâncias previstas nos números 1 e 2. 2. A fixação do edital na sede do juízo certificada pelo escrivão. 3. A publicação de edital no prazo máximo de 15 dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos 2 vezes em jornal local, onde houver. Então, preciso já que você comece a grifar. Primeiro, publicação no edital no prazo máximo de 15 dias. Uma vez no órgão oficial e pelo menos 2 vezes em jornal local, onde houver. Então, no mínimo 3 publicações, podem ter mais, mas no mínimo 3. A determinação pelo juiz do prazo, que variará entre 20 e 60 dias, correndo da data da primeira publicação. Então, você grifa de 20 a 60 dias, correndo da data da primeira, ficou meio ruinzinho aqui, primeira publicação. O que eu quero que você perceba? Citação por edital. Foi autorizada. Se foi autorizada, o juiz tem que assinar um prazo, que é o prazo para que a notícia circule, ok? É um prazo que ele vai deixar para a notícia circular. Para que alguém que lê o jornal, alguém que ouviu falar, conte ao citando. E essa notícia acabe chegando no citando. Quando o juiz pega, aí ele diz, vou fixar um prazo. Esse prazo, ele fica entre 20 e 60 dias. É o juiz quem fixa, ok? De 20 a 60 dias. Pode fixar 30, 40, de 20 a 60. Fixou lá, por exemplo, 30 dias. Esse prazo passa a correr da primeira publicação. Lembre, quantas publicações? Não diga 3, diga no mínimo 3. Uma no jornal, uma no diário oficial e pelo menos 2 em jornal de grande circulação, onde houver. Então, 3 publicações, ok? Prazo de quanto? 20 a 60 dias. No meu exemplo eram 30 dias. Esse prazo passa a correr da primeira publicação ou da última? Lembre, a função do prazo não é que a notícia circule, a notícia passa a circular da primeira ou da última publicação. Então, na verdade, o prazo fixado pelo juiz passa a correr da primeira publicação, ok? Depois de transcorrido esse prazo, a pessoa será dada como citada. Depois de transcorrido esse prazo, a pessoa será dada como citada. Sendo assim, abrirá o prazo de defesa. Então, recapitule comigo. Qual o prazo que o juiz deve fixar? Entre 20 a 60 dias. Esse prazo passa a correr da primeira ou da última publicação? Da primeira. Publicou a primeira, abriu o prazo previsto no edital. No meu exemplo, 30 dias. Quando passar esse prazo de 30 dias, artigo 241, inciso 4 do CPC, ele diz, o prazo, no inciso 5, artigo 241, inciso 5, ele diz, o prazo para quem foi citado por edital passa a correr a partir de encerrado, exaurido, expirado o prazo assinado pelo juiz. Então, vamos visualizar isso no quadro? Abre aí a tela. Vê. Serão 3 publicações. Deixa eu escrever aqui. O juiz vai lá e num despacho, o juiz fixa o prazo entre 20 a 60 dias. Ok? No meu exemplo, por exemplo, 30 dias. Ok? Aí ele vai lá e dá um despacho. Deverão ser feitas 3 publicações. Primeira, segunda e a terceira. O prazo do edital, ele passa a correr a partir da primeira publicação. Então, dessa primeira publicação aqui, abre o prazo do edital. Ok? Lembrando que cada uma dessas aqui foi uma publicação. Esse prazo, que no meu exemplo aqui, eram 30 dias. Então, passado esses 30 dias, no